Estamos ao vivo, enquadrados? Estamos. Boa tarde a todos, boa tarde pessoal. A gente faz, para quem não sabe, eu morei no Sul 10 anos, então a gente faz essa live para a nossa família estendida lá, dos Nos Caminhos de Jesus e aqui nos Caminhos de Maria, extensão do nosso trabalho de Caritas. Então a gente sempre faz um momento de estudo, de pacificação, para que esse áudio e essa aula ela fique gravada, porque às vezes a gente precisa acessar uma pílula de sabedoria, né? E hoje a gente tem que usar a internet ao nosso favor. Vai lá, clica, dá uma assistida, ou para aqueles que estão em casa, que não puderam vir de forma presencial, mas que o coração está aqui conectado, que botaram seu nome para o tratamento à distância, botaram suas águas para serem fluidificadas. A irmã Cristina, que está se recuperando da operação. Cris, teu nome está aqui. Que bom que tudo deu certo. A gente está feliz que tudo deu certo para você. E a gente vai fazer um movimento, um relaxamento um pouquinho. Um movimento de pacificação da nossa mente. Contemplando essa natureza linda aqui, que a gente tem um quadro à nossa vista, né? Tem um bioma bonito aqui para a gente contemplar. Então a gente fecha um pouquinho os nossos olhos, inspira profundamente pelo nariz, solta o ar pela boca, inspira profundamente e solta o ar, inspira profundamente, solta o ar. Lembrando que a gente veio aqui no dia de hoje cuidar da única coisa que a gente leva quando a gente desencarna, que é o nosso espírito, né? E aí a gente às vezes vai numa festa, às vezes a gente vai num shopping, a gente vai na praia, mas a gente não tira algumas horas para agradecer pelo nosso corpo físico que está em plena saúde, pelo nosso espírito que está sadio, pela nossa família que é uma família sadia. A gente pouco dedica a nossa vida a isso. A nossa mente ela está sempre muito virada na materialidade. Então esse é o momento para a gente desconectar da matéria, se conectar mesmo com o nosso eu, com o nosso corpo, com nossa mente, fechar nossos olhos e ver a quantidade de pensamento excessivo que a nossa mente carrega. A nossa mente é uma mente muito falante, muito discursiva. E aí a gente precisa desse momento que a gente chama aqui na Caritas de pacificação, que é o momento onde a gente fica só na nossa presença, relaxando, contemplando. E também se a gente percebe que a gente não consegue ficar na nossa presença, que é simplesmente fechar os olhos e olhar para dentro, é que a gente está com um problema muito sério. A gente não consegue minimamente acessar o nosso interior. A gente está com os olhos só para fora. E quando a gente desencarnar, se a gente tiver esse nível de torpor na mente, a gente vai continuar com esse nível de torpor na mente. Então a gente vem aqui para se conectar com aquilo que a única coisa que a gente vai levar, que é o nosso eu. Então a gente se permite ficar só relaxando, botando o pé na grama. E agora a gente vai, para desmagnetizar o nosso laríngeo, a gente vai cantar as preces, que tá aí no folhetim. E a gente, quando canta, pode diminuir um pouquinho, deixa no fundo. A gente olha para as mãos, porque a gente é o quê? Imagem e semelhança de Deus. E Deus para nós, na Caritas, não é alguém que está lá no alto do trono, sentado, olhando tudo que está embaixo. Não. Ele é a própria criação. O divino está na natureza, o divino está no amor, o divino está em nós. Então o divino não é outra pessoa fora da gente. O divino ele é a gente. A gente é a divindade quando a gente tem um filho e uma mãe que consegue se acertar. A gente é a divindade quando a gente encontra um casal e consegue se relacionar. A gente é a divindade quando a gente consegue transpor uma dor da perda de alguém e consegue olhar a felicidade além disso. Então a divindade ela não é uma pessoa que está lá fora. A divindade é algo que está dentro. A gente é o dentro, a gente é a imagem e semelhança de Deus.
Então a gente estica nossas mãos e canta os cantos da Caritas que estão aí no livretinho. Quem não sabe acompanha e a gente vai cantando junto. Deus, tu és a luz, tu és a sombra, tu és tudo que vai e vem do nada. Deus, eu te vejo no céu, no mar, no fogo e na mata. Olorum, Olorum, salve o Pai de todos, Olorum. Aqui Ele está, Ele vem para amparar nosso congá. Deus, tu és a luz, tu és a sombra, tu és tudo que vai e vem do nada. Deus, eu te vejo no céu, no mar, no fogo e na mata. Olorum, Olorum, salve o Pai de todos, Olorum. Aqui Ele está, Ele vem para amparar nosso congá. A Umbanda, meu Pai, é luz, divina nossa ceia é com Jesus. A Umbanda, meu Pai, é luz, divina nossa ceia é com Jesus. Umbanda, meu Pai, é luz, divina nossa ceia é com Jesus. A Umbanda, meu Pai, é luz, divina nossa ceia é com Jesus. Foi Jesus quem mandou quando Exu chegar, uma chuva de pétalas para Exu trabalhar. Foi Jesus quem mandou quando Exu chegar, uma chuva de pétalas para Exu trabalhar. São João Batista, aí vem minha gente, vem chegando com o povo do Oriente. Salve todo o povo cor-de-rosa, salve a fé, salve a caridade, salve todo o povo de Umbanda. São João Batista, aí vem minha gente, vem chegando com o povo do Oriente. Salve todo o povo cor-de-rosa, salve a fé, salve a caridade, salve todo o povo de Umbanda. Eles são 3 caboclos, caboclos do Jacutá. Eles giram noite e dia, até o dia clarear. 7 com mais 7, com mais 7, 21. Saudamos os 3 setes, todos 3 de 1 a 1. 7 montanhas gira, quando a noite lá chegar. Seu irmão 7 lagoas, quando o dia clarear. E ao romper da aurora, até alta madrugada, gira o caboclo das 7 encruzilhadas. Chegou, chegou, chegou.
chegou, o caboclo das 7 encruzilhadas chegou, 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 com Deus chegou, chegou, o caboclo das 7 encruzilhadas, 7 encruzilhadas em seu terreiro, e Ogum em toda gira. 7 encruzilhadas em seu terreiro, e Ogum em toda gira. Ogum de lei, orixá de lei, salve a coroa de Ogum de lei, Ogum de lei, Ogum de Nagô. Ele vem com a justiça Xangô, ele traz Yansan e Iemanjá. Ele vem com Oxóssi das matas, ele traz o amor de Oxalá. Ogum, vencedor de demandas, estrela, clareou sua banda. Na sua aldeia ele é caboclo. Ogum arranca toco. Eu vi o sol raiar, eu vi estrela brilhar. Eu vi o sol raiar, eu vi estrela brilhar. Eu vi Ogum das matas caminhando à beira-mar. Eu vi Ogum das matas caminhando à beira-mar. Ogum que abalou as estrelas, que abalou as areias e as ondas do mar. Ogum, Ogum que abalou as estrelas, que abalou as areias e as ondas do mar. Ogum, Ogum, a hora é boa. Ogum, a hora é boa. Abre os meus caminhos, firme esse congar. Ogum, Ogum, a hora é boa. Ogum, a hora é boa. Abre os meus caminhos, firme esse congar. Ogum. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens na terra. Então, boa tarde novamente a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é um centro teológico de Umbanda, baseado na teologia de Cáritas. Então a gente tem todo um fundamento, toda uma teologia, e a gente sempre vai fazer um estudo, porque a gente não pode vir só na terreira tomar um passe e não florescer o espírito, que é a nossa mente. Se a gente continua com a consciência na ignorância e na inércia, o passe ele tem duração de 48 horas, 72, aí passa um tempo a gente volta ao mesmo sofrimento com que a gente chegou no terreiro. Então a gente precisa vir ao terreiro trabalhar a nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito, para a gente florescer nos 3 graus de consciência. Vai ser uma palestra / conversa, vocês podem interagir o quanto quiserem, perguntar o quanto quiserem, tá? Quem aqui já tinha ido a algum terreiro de Umbanda antes ou é a primeira vez? Todos já foram? Primeira vez? Então, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar então da fundação, porque a gente precisa saber qual é a diferença, né? Essa é uma dúvida muito recorrente, principalmente para quem nunca foi num templo de Umbanda, né? A gente é uma religião brasileira, uma religião cristã, porque a gente tem como base o Evangelho e como mestre supremo aquele que está lá no alto, Jesus. Então nada que fuja aos ensinamentos de Jesus Cristo é Umbanda, tá? A gente vai ver muitos lugares com tabuletas de Umbanda, porém com a prática zero da Umbanda. E a gente ainda é formiga no ninho, né não, família? E a gente tem que bater nessa tecla 100, 200, 300, 500 vezes até que isso seja ouvido e compreendido. Então ela é uma religião brasileira, cristã, que nasceu no dia 15 de novembro de 1908,
Então, esse ano nós estamos fazendo, se a minha cabeça não está ruim, 117 anos. É isso? Faz a conta aí alguém para mim. Alguém das exatas. Faz aí, engenheiro. A gente está fazendo 117 anos. E a religião de Umbanda, ela veio para o Brasil porque o médium fundador, Zélio Fernandino de Moraes, ao qual ele incorporou o caboclo das 7 encruzilhadas, que foi o espírito de caboclo. Ele apareceu como caboclo, mas na verdade ele era um frei de Malagrida. Ele apresentou-se dentro de uma tenda kardecista, porque esse rapazinho, o Zélio, ele tinha 17 anos. E ele era cometido de uma doença ao qual ele ficou sem andar. Ele começou a puxar da perna, aí ele começou a puxar do braço e ele ficou acamado completamente. E a mãe dele tinha levado ele a todos os médicos, a tudo de tudo, e nada tinha resolvido para ele. Aí um belo dia uma vizinha disse, e ele tinha manifestações em casa, mediúnicas, mas lembra, a gente também pode mediunizar um assédio, né? Então ele tinha várias mediunizações e aí foi internado, até tentaram interná-lo, o pobre, como louco. E aí uma alma boa, uma conhecida da mãe dele, disse, eu acho que isso é coisa para centro kardecista, você deve levar esse menino lá. E a mãe, como boa ouvinte, resolveu levar ele lá em Niterói, na tenda espírita, e lá se manifestou o caboclo das 7 encruzilhadas. De fato, o Zélio estava sofrendo de um processo de obsessão e por isso ele não conseguia caminhar, e quando foi desacoplado o obsessor dele, ele conseguiu de volta recobrar os estímulos. E ali se incorporou o caboclo das 7 encruzilhadas / Frei de Malagrida, que disse que ali e aqui no Brasil seria instituída uma nova religião onde todos que quisessem trabalhar em prol da caridade, do amor fraterno, seriam bem-vindos. Por que todos em / caps lock, letra caixa alta? Porque a gente tem que lembrar que a nossa fonte brasileira bebe do catolicismo, do kardecismo e das religiões de matriz africana. Foi assim que nasceu a religião de Umbanda. E essas regiões onde o catolicismo e o kardecismo eram implantados era uma região onde as pessoas tinham um culto elitizado. Então, quando um clarividente, por exemplo, daquela época, e a gente está falando lá daquela época, via um preto velho materializado e dizia, esse não, esse é sofredor, esse ele não pode dar instrução aqui. Via um xamã, que é um índio ou um caboclo, que são as nossas raízes, nós somos brasileiros. Os xamãs, eles já viviam aqui antes dos portugueses chegarem, então a nossa ancestralidade é indígena. Todos nós temos sangue indígena e negro correndo em nossas veias. Eu sou branca do olho azul, mas meu avô era negro, minha mãe tá aí que não me deixa mentir. Então eu sou negra por direito. Mesmo com essa cara de polaca, como diz os gaúchos. E aí a gente lembra de onde a gente veio, para onde a gente vai. E o Frei disse, todos aqueles que querem trabalhar em prol da caridade, do amor fraterno, são bem-vindos. E aí se instituiu a religião de Umbanda para que esses espíritos também fossem abarcados. Os negros, os xamãs, os pretos velhos, os caboclos, as crianças, que são as linhagens de trabalho que a gente vê, os malaios, né? Então, por isso um templo de Umbanda, ele é muito, quando a gente entra e olha assim, esotérico. Você vai ver uma imagem de Buda, você vai ver uma imagem de Cristo, você vai ver uma imagem de Shiva, sim. Por quê? Porque todo e qualquer espírito que quiser trabalhar aqui em prol da lei daquele avatar, que é o Mestre Sananda, Jesus Cristo, é bem-vindo. Então, a gente é literalmente universalista. A Umbanda, ela é universalista. Por quê? Porque ela adentra e acolhe todos aqueles que querem ser e querem trabalhar em prol da caridade, do amor fraterno. Então, mediante isso, Zélio manifestou o espírito do caboclo das 7 encruzilhadas e eles queriam um nome. E ele disse, se querem um nome, botem o meu nome de caboclo de 7 encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados. E ele coloca uma rosa naquela mesa de Kardec. Por isso a gente ali, ó, estamos abarcados de ervas. Por quê? Porque o nosso Brasil, o nosso bioma, ele sempre usará das ervas. Elas são a nossa fitoterapia. Então, os pretos velhos, que são a linhagem de trabalho que nós vamos receber hoje,
São exímios manipuladores de bioma, de fitoterapia, de conversa, como a gente chama, que são nossos psicólogos do astral, exímios em clareza mental. Então, são espíritos de alta estirpe moral. Porém, naquela época, isso não era compreendido dessa forma. Era se colocado como um etarismo. Mas, graças ao Bom Pai, isso hoje já está indo e caindo por terra. E a gente luta para que continue caindo por terra. Para que todos os irmãos sejam ancorados e abarcados que queiram trabalhar. E aí, a nossa fonte da religião de Umbanda, ela bebe do catolicismo, do kardecismo e dos irmãos que vieram para cá escravizados também da mãe África. Então a gente é o mix, o liquidificador dessas três vertentes, mas nós somos brasileiros. E aí a gente vai falar sobre o que a gente faz. A gente ouve muito, né, as consciências orixás, a mãe Iemanjá, mãe Oxum, pai Afefê, pai Xangô, pai Oxalá. A gente não acredita as consciências orixás, né? Aí vem da palavra Yorubá, ori, topo da cabeça, chá acima dela. Ou seja, são consciências divinas, prismas de Deus. A gente acredita que Deus, como a gente fala, não é alguém estático, né? Não é alguém que está lá sentado no trono olhando tudo acontecer aqui embaixo, não. Deus é a própria criação. Então Deus está no bioma, Deus está na Dani, Deus está no Kiko, Deus está nas crianças. Por quê? Porque é a perfeita e pura emanação da criação. Porque vamos falar, né? Que seria muita sorte explodir e cair tudo perfeito do jeito que está. Muito perfeito do jeito que é, muito lindo. Então a gente acredita que tem uma força maior que rege isso tudo aqui, sim. E que os orixás, ou seja, as consciências divinas, são esses prismas. É como se a gente visse Deus fatiado em vários pedacinhos. Então quando a gente vai na praia e que a gente dá aquele mergulho lá naquela água salgada e sai, fala, tomei um banho todo descarregado. Quem não fala isso? Vai lá na consciência de quem? De mãe Iemanjá, que é a mãe que abarca todos, porque a praia, ela não escolhe quem ela molha. Quem vier está bem-vindo, da forma que vier. Ela molha, ela limpa, ela lava, ela entrega, ela acolhe como o útero de uma mãe. Lá dentro tem uma vida imensa, a vida submarina é imensa, né? Entre peixes, enfim, e etc. Então, a consciência de mãe Iemanjá não é uma mulher que sai andando da água, apesar da gente ter os sincretismos e ter as imagens. Mas as imagens, elas ancoram um ponto de vista. É para quando eu olhar aquela mulher linda lá de sereia que está em algum lugar, a gente sabe que o nosso ponto está ancorado no mar. Ou então, quando a gente vai na beira da cachoeira, que a gente também bota as costas, recebe aquela surra de cachoeira nas costas. Quem nunca botou a cabeça lá embaixo, tomou aquela surra e fala, ai meu Deus, estou limpo. Está realmente limpo, porque ali é um fluxo magnético divino puro. Como a gente vê, e pessoas que chegam tão desorganizadas, chegam na beira da cachoeira, cai, porque não aguenta tanto fluxo divino receber. Assim como recebe, também cai. E aí a gente vê isso, vê a potência da natureza e o divino na natureza, em nós. Por isso nós cultuamos a natureza, os orixás, ori, topo da cabeça, chá acima dela. Então nós cultuamos essa natureza, cultuamos esse Deus que está em tudo e em todos, em todas as formas. Onipresença, onipotência e onisciência. Então, mediante que eu já fiz essa breve apresentação da nossa religião de Umbanda e da nossa teologia de Cáritas, a gente vai falar hoje sobre uma consciência orixá, porque sempre é um florescimento. A gente usa, quem não tinha aquele livrinho que nem minha avó tinha, Pílulas de Sabedoria, lembra que a gente tirava um ticket, lia uma cartinha colorida, botava lá de volta, a minha avó tinha, não era verdade? E a consciência orixá é essa pílula, que a gente magnetiza, tira ali a pílula, lê, magnetiza para dentro e se alimenta, porque a gente precisa alimentar o nosso espírito. Então vamos a ela. O nosso livro de preces e orações está aqui, junto com esse, que é a nossa teologia, Umbanda e Deus Conosco. Aqui nós temos 44 orixás no nosso Urumalé,
Já estou quase terminando todos eles. Eu me propus até junho vencer os 44. Tem quase todos os 44 gravados ali, tá? Se vocês quiserem acessar lá na página do Facebook, vocês vão ver quase, eu tô quase terminando, tô quase vencendo. Na verdade são 88, ainda falta 44. Mas eu venci a metade. Então, toda vez que vocês quiserem lá, tá num dia ruim, ai, tô na negatividade, vou me conectar com o Pai Exu. Pai Exu é aquele exímio desmagnetizador de negatividade. Por isso que quando a gente vem num terreiro, a gente escuta, sem Exu não se faz nada. Exu não é aquele homem de chifre só que a gente vê lá no carnaval, também magnetizado numa imagem. Mas Exu é a energia transmutadora de negatividade. É assim como Shiva, para os hindus. Shiva é aquele destruidor, aquele que mata. Mata o quê? A negatividade dentro de nós e no outro. Aqueles pensamentos perniciosos, aquelas crenças limitantes. Então, consciência de Pai Exu, por isso que quando a gente chega no terreiro, a gente saúda Exu. Saúda o guardião que vai nos limpar da nossa negatividade para que a gente prane algum pouco de positividade para poder trabalhar. Então, a gente vai entendendo e desmistificando muitas coisas que ficam no campo da fantasia, para as pessoas que não têm estudo, não têm conhecimento, ou veem muitas coisas que ficam assustadas. E é assim mesmo, mas a gente está aqui para desmistificar isso, para trazer isso como algo simples. Porque você pode ser hindu, saudar Exu, você pode ser católica, saudar Exu, porque Exu lá para lá é Shiva. São João Batista na igreja é Xangô. Então, o sincretismo vai lá, vem cá, só muda a forma. Certo? A expressividade é a mesma. Então, hoje a gente vai ler a consciência de Mãe e a Miagé, tá? Pode acender ali a luz pra mim. Eu já tô cegueta, por gentileza. Mãe e a Miagé é a consciência divina que surge frente a hábitos positivos, adormecidos, que não estão operacionalizados, mas emergem quando eventos infrequentes se apresentam a nós, catalisando um surgimento de amor fraterno, a qualquer expressão de positividade adormecida por não ter se mantido o cultivo. Aí vamos pensar nisso, né? Aí, por exemplo, a gente está num momento em que aconteceu algo na nossa vida em que a gente está muito feliz. Aí a gente passa aquela semana com uma energia alta, né? Aconteceu isso, eu estou muito bem, eu estou muito contente, mas passou 15 dias. Pronto, no próximo, qualquer coisinha que deu errado, eu já esqueci todo aquele grau de felicidade, já voltei para minha negatividade, já briguei com meu marido, já chutei meu filho, já empurrei o cachorro, pronto. Dura 10 segundos. A Mãe e a Miagé é o orixá que vem para trazer a nossa positividade, porque a gente não é luz só e sombra só, a gente é dual, a gente é meio a meio. Então, cada um aqui tem uma potência muito boa em uma coisa específica. O engenheiro é muito exato, maravilhoso, a de humanas é humana, a historiadora sabe muito. E a gente tem que potencializar o nosso ponto positivo, que muitas das vezes a gente não potencializa. A nossa mente, ela está sempre vidrada no negativo. A gente está sempre pensando no que não tem, no que falta, no que eu tenho que fazer, no fulaninho que não fez isso, no outro que não me entregou tal papel. Não é assim que a nossa mente é? A nossa mente, ela está na negativa, caminhando pela negativa direto. Porque o fulano não me agradou, porque ele é um ingrato, porque ele não deu para mim o que eu queria. A minha mente, ela é uma oficina de lixo sobre mim ou sobre o outro. Ou então eu chego num lugar, ou então penso assim, mas será que o outro pensou isso de mim? Puxa, mas eu não queria fazer isso, mas será que, né, o será que, um discurso de insegurança, um discurso de instabilidade psíquica, um discurso de tristeza. Então, a Mãe e a Miagé é aquilo que vem trazer para nós como uma âncora positiva daquilo que a gente tem de bom. Eu sou muito boa em contar história, eu sou maravilhosa, você pode perguntar. E aí eu lembro disso todo dia. Não, mas eu sou boa em contar história, inclusive eu vou alimentar isso. Porque se eu sou boa nisso, eu vou fazer mais isso. Eu não vou fazer menos. A gente deixa de fazer o que é bom e fica dando visão só para aquilo que é ruim. Que é como eu falei para eles hoje mais cedo. É visão, aspiração e axé, que axé é energia. Tem axé mundano, que é o axé lá de fora.
que a gente vê na rua, vê na barraquinha da pipoca, vê no nosso trabalho, e o axé divino. O axé divino é uma visão mais inteligente, não é uma visão obstaculizada. O axé mundano é aquele da fofoca, aquele da pernicioso, aquele onde eu diminuo o valor do outro, onde eu falo mal do ciclano. Esse é axé, porque tudo que eu falo é energia. E se eu prano energia negativa, eu estou imbuído de energia negativa. Seja para falar mal do outro, seja para julgar. Eu julguei na minha mente, ninguém soube, vibrei, acabou, estou negativa. Não tem essa. Porque o teu estado vibracional está na tua mente. E por isso chega na frente de um preto velho, ele vai ler o teu campo vibracional e vai saber tudo. Você não precisa abrir a boca. Porque ele sabe o que de fato acontece. Porque o de fato o que acontece está aqui, ó, na mente. Nos teus pensamentos, na tua crença, na tua vibração. Então, Mãe Amiagé nos faz acordar para de fato em nós existirem virtudes adormecidas, lindas, radiantes, que estão longe no espaço profundo da nossa consciência, voando sem rumo, aparente e silenciosa como livre coruja. A gente para de dar aquela autocrítica excessiva, né? E critica, e se critica, e se critica. Ai, não, mas eu não fiz isso, devia ter feito isso. Não é assim, a nossa mente é muito crítica com os outros e com a gente mesmo. O simbolismo da coruja, que aí ele traz um animal como totem. As qualidades lúcidas, os olhos abertos, brilhando com amplidão para observar toda e qualquer dimensão de experimentação, de todos os lados e em todos nós. Por ao redor, ela se encontra lá em cima, podendo realizar maravilhas, ser alimentada, cultivada, e não conseguimos nos relacionar com ela, permitindo-nos assim nos hábitos noturnos, voando silenciosamente na escuridão. Vez ou outra parece que nos alegramos, mas assim como veio, ela vai. Que foi a coisa que eu falei. A gente está numa energia alta lá, alta, ela não dura uma semana. No dia seguinte a gente já está reclamando. Acordou, já está reclamando. E é de besteira, de bobeira, com coisa pouca. Ah, você não tirou o lixo, você não lavou a louça, você mimimi. Aí vem aquela ladainha psíquica de novo. Bibi. Pode falar que é. Ah, pensei que você... Ah, eu não sei de quem. De quem é essa bolsa? É sua, Andressa? É da Amanda. Qual? A bege? A bege. É minha. Quer tá lá? Vai naquela desligar? Vai lá. Não sei se é alarme. Aproveitamos, reconhecemos e reerguemos tais virtudes esquecidas através também da manifestação de Mãe Amiagé, a grande mãe da virtudes, aquela que dá frutos abundantes e generosos. É a mãe orixá representada pela estrela que brilha de noite, o jasmim que possui um perfume mesmo que de longe, e que é impossível não se reconhecer nem notar. A jaqueira com suas jacas que podem pesar muitos quilos e terem frutas gordas e ovais, representando o órgão reprodutor feminino, trazendo cores, o amarelo, o verde, a vida, a dinâmica vegetal, e o amarelo amadurecido espiritualmente, na virtude da vida propagadora, e presente sendo amadurecida. Mãe Amiagé na Umbanda é a senhora das virtudes, da excelência, e tem como consciência também comungada, interpretada de forma similar, logicamente com disposições culturais e religiosas específicas, como Atena na deusa grega. Foi como eu falei, a gente tem sempre a similaridade, vai sempre achar similaridade em qualquer cultura que a gente for procurar. Assim como Afrodite é dita que a mesma consciência interpretamos na Umbanda como disposições culturais e religiosas específicas como Oxum, ou seja, que foi que eu mensurei agora a ideia da cachoeira para vocês, que eu acabei de falar. Geralmente surpreendemos com o surgimento de um impulso positivo incomum, porém de alguma forma estando em nós sonolentos, quando a nossas expressões conscientes, somos verdadeiramente dispersas para isso, anormalmente na positividade. Sim, porque a gente está sempre na negatividade. E a gente não lembra o quanto a gente é bom em ajudar os outros. Maravilhosa em mover gente, ajudar o outro, movimentar grupo. Esquece que é boa pra caramba nisso. Não é, Mãe Amiagé? E aí lembra e fala, pô, eu sou boa pra caramba, cara. Nisso, peraí, deixa eu alimentar isso aqui.
Porque a gente tem potências divinas em nós. Cada um aqui é muito bom em algo. Mas a gente passa uma vida inteira dando atenção para o negativo, apegado na materialidade, sendo que quando a gente sabe que o único bilhete que a gente tem é a volta. Vamos todo mundo desencarnar, ninguém fica. E não vamos levar nada, 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 nem a roupa do corpo. Então, assim, o prisma da mente está no lugar errado. Porque eu posso ter as coisas, mas as coisas não podem me atropelar no meu mental. Eu não posso estar o dia inteiro magnetizado naquilo que eu não tenho. Se eu tenho vida, se eu tenho saúde, se eu tenho uma família, se eu tenho afeto. Onde é que está minha consciência, caramba? Lá em Pai Exu, na negatividade. Aí vem para um trabalho de esquerda, na linha dos guardiões. Por quê? Porque eles têm que esgotar aquela negatividade toda. Porque pensa, a religião de Umbanda, como diz a minha mãe de santo, que eu tenho minha mãe, ela diz, é o pronto-socorro. A gente é a UPA. E os Exus são o BOP, que a gente brinca. É a galera que lida com ostensividade, com lixo. Lixo psíquico, lixo mental, lixo emocional. É aqueles que vão trabalhar lá naqueles irmãos que estão lá na cadeia. Porque eles não julgam se aquele irmão está em florescimento, se ele não está em florescimento, se ele merece. Não tem essa, não tem esse julgamento humano que a gente tem. Ele simplesmente vai lá e trabalha e faz o dele. Que é esgotar a negatividade, porque a gente sabe que aquele irmão um dia pode, em alguma reencarnação, e vai se arrepender e vai recobrar o cerne da mente. E a gente aspira que isso aconteça de verdade. Porque gente feliz não incomoda. Gente feliz é feliz. Gente infeliz incomoda. E tudo que a gente diz que busca aqui na Terra é a felicidade. E a gente vive incomodando. Então estamos errados, né? Estamos fazendo tudo errado na fila do pão. Brigando, se desentendendo, falando coisas desnecessárias. Então a gente não magnetiza orixá ainda, nenhum. A gente tenta, por isso que a gente vem para o terreiro. Para a gente tentar magnetizar uma energia boa. Para a gente tentar lembrar que a gente cozinha bem pra caramba. Que toda comida que eu boto a mão vira fada. Toda comida que eu toco vira um AG1, uma comida de santo, uma comida santa. Porque a minha mão é abençoada. E a gente esquece de lembrar o quão boa a gente é nisso. Porque todo mundo come, se alimenta do corpo, da mente e da alma, feita pelas minhas mãos. Porque tudo que a minha mão toca, floresce. A gente esquece. A mente esquece disso. Mas aí a gente vai lá, magnetiza a Mãe Amiajé para lembrar. Para trazer esse afeto que é tão bom de volta para o nosso coração. Tal orixá é tão pouco conhecido na Umbanda, quando sua falange mais representativa, as senhoras bombogiras, Estrela Dourada, mães guerreiras, nobre damas, que cantamos e rimando, nos regem a positividade mais profunda, fazendo aflorar hábitos há muito tempo adormecidos. E na Umbanda a gente tem a linha dos Exus e as linhas que a gente conhece popularmente chamada como Pombagira, né? Pombagira foi o abrasileirado, a palavra vem do Yorubá Bambonigila, aí virou Bombogira e veio para o Brasil Pombagira. Mas não é Pombagira, né? A gente fala Pombagira porque, ok, abrasileirou-se. Mas é Bamboligila. Mulheres senhoras da positividade. É aqueles espíritos que são altamente imbuídos de trazer positividade em nós. Por isso a gente vê as pombagiras dançando, balançando as saias, trazendo energia eólica, porque energia eólica, que é a energia do vento, ela balança, ela move. Então, são espíritos exímios trabalhadores em positividade. E o que a gente conhece por aí é muito aquém do que realmente eles são. Certo? E aí a gente ficou com esse estudo, esse orixá fraterno para hoje. Hoje a gente vai trabalhar com a linha dos pretos velhos. E aí a gente lembra... A nossa casa ela tem dois tipos de amparo. O amparo pelo passe magnético, que é o passe anímico, hominal, onde a gente trabalha principalmente no corpo físico da pessoa, na doença, no campo etérico. E o passe mediúnico, que é o que nós vamos ter hoje, onde nós, médiums, mediadores da sabedoria dos maiores, damos a passagem lateralizada, ou seja, eles nos empurram para o ladinho,
para que os irmãos mais florescidos, esses que um dia não eram aceitos, os pretos velhos, os caboclos, as bombogiras, pombogiras, bambonigilas, para que eles eximem os trabalhadores, ocupem esses chakras e trabalhem em prol do nosso florescimento e do irmão que está na nossa frente. Então é só para isso que a gente trabalha. Porque lembra, o espírito desencarnado, ele não tem ectoplasmia, que é essa energia vital que a gente vê muito no Frei Luiz. As máquinas de materialização, as salas onde a gente vê as fotos de campo ectoplasmático. Por quê? Porque o médium precisa dessa energia para dar para o guia manipular e dar para o paciente da frente. Então a gente é a máquina de diálise. Então que a gente seja uma boa máquina de diálise para vocês, porque a gente está aqui para florescer junto, para se curar, que vocês recebam um bom amparo, tá? Voltem para casa de vocês melhores do que saíram, do que chegaram. A gente faz primeiro as crianças, tá? Porque elas têm energia mais sutilizada. Aí as famílias que forem tomando passe e quiserem indo embora, quem não estiver esperando carona, pode ir, tá? Estão liberados, podem tomar seu passe e ir. E aí no final, quem ficar até o final, a gente vai dar passagem para a linha dos marinheiros para fazer a leva dos irmãos desencarnados. Porque lembra, cada um chega com uma egrégora. E essa egrégora também merece carinho, também merece tratamento. Então todo tratamento que está acontecendo aqui tem outro tratamento no duplo etérico. Então, o silêncio é muito importante, a prece é muito importante. Desde que vocês sentam aí, vocês já estão recebendo medicamento, os guias já estão caminhando. A gente estava aqui, a tia estava sentindo energia, todo mundo sentindo a energia dos mentores, porque a gente sente que eles já estão trabalhando. Então, todos nós já estamos recebendo medicação, fluido, antes mesmo de receber a conversa fraterna. Tem cafezinho ali, podem comer, fiquem à vontade, tá? Tem banheiro lá embaixo. E querendo, quando acabar o passe, querendo ir embora, fiquem à vontade, tá bom? A gente vai fazer o quê? A gente vai ler o nome aqui que vocês colocaram na nossa lista. E nós vamos falar o Pai Nosso até que a lista se acabe, tá? Aí vocês repetem até que todos os irmãos sejam magnetizados. Os irmãos que estão lá. Ah lá, minha irmã tá assistindo. Seu nome tá aqui, linda, viu? A gente te ama, mesmo à distância, ela tá assistindo. Seu nome tá aqui na lista. Então, podemos? Puxa para nós, Joyce. Pai nosso que está no céu. Paulo Roberto Vieira da Silva, Zeneida Guimarães, Cristina Vieira, Carlos Henrique, Arthur Vinícius, Custódio Castro, Twinning, Dulce Guimarães, Mário Sapa, Nádia Sapa, Alceu Sapa, Penha Sangalber, Marlene da Silva, Rayane Albuquerque Tonera, Pedro Roberto Tonera, Maria Cristina Valentini Tonera, Anne Valentini Tonera, Arlisson Valentini Tonera, Luiz Helena Gomes, Joyce Carla Alves de Carvalho, Diogo Felipe do Carmo Areias, Luzimar Alves de Carvalho, José Peixoto de Carvalho, Priscila Azevedo Brasiliano, Priscila de Bastos Menezes, Renata Cher Neves da Roma, Fernanda Alcântara de Araújo, Luísa Maria Paiola Lessa, Isabela Maria Paiva Lessa, Ana Fernanda Gomes Bernardo de Paiva, Rodrigo Lessa Paiva, Ivaldo Areias Filho, Rosemary Cardoso Albuquerque, Robson Valentini Tonera, Sofia Albuquerque Tonera, Yasmin Albuquerque Tonera, Tiffany Cardoso Albuquerque, Otávio Alexandre Farias, Heitor Cardoso Albuquerque Farias, Laura Maria Carmo Areias, Daniel Felipe do Carmo Areias, Odete Silva, Adir do Carmo, Divaldo Areias Filho, Divaldo Areias, Maria de Lourdes da Conceição Areias, Adilson do Carmo, Paulo Sérgio de Oliveira Alves, Elânio Pereira Gomes, Eri Figueiredos Alves, Natália Mioche
Soino Paris, Opilia, é o Pili, Tsunami Paris, Otton Tsunami Paris, Celso Ricardo Pereira Paris, Marcela Pérez, Fernanda Maria Daniel de Oliveira, Inimia Pinheiro da Silva, Lúcia Almino da Silva, Maria de Lourdes Areio da Silva, Ricardo Paz, Inês Itabaqui, Sueli Soledade, Américo Fernandes, Jean Claude Michel Amato, Gilda Correia Guimarães, Blaise Pimo Amato, Daniele Fernandes Amato, Enzo Amato da Silva, Anselmo José Guimarães da Silva, Valentina Amato da Silva, Elizabeth Fernandes Amato, Luiz Alain Roger Amato, Odete Martins Fernandes, Alain Fernandes Amato, Ana Caroline Soares da Silva, Maria Faria Matos, Emanuele da Silva Farias, Alain da Silva Farias, Deise Amélia da Silva Farias, Manuel Ramos Faria, Maria Portela da Silva, Manuela Lívia, Sérgio Tavares Farias Júnior, Carlos Eduardo Farias Pinheiro, Beatriz Farias Pinheiro, Antônio José Marroque, Amanda Aguiar Lemos, Glauber Mendes dos Santos, Lucas Mendes Aguiar, Etelvina Mendes, Jarbas Santos Lemos, Elisete Pereira Aguiar, Américo Ferreira, Daniele Bernardes, Ângela Ferreira, Rogélia Trineia Tavares, Jéssica Figueiredo Seves, Bárbara Seves Cardoso Moraes, Maria Madalena Figueiredo Alves, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos e estaremos sempre reunidos em nome daquele que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos, coloquem a água fluidificada, deem um tempo e bebam para quem está em casa, tá bem? Fiquem em paz e até a próxima.